pessoal do Pode Falar Cast. Muito bem-vindos. Hoje temos a querida Solange Wada. Gente, tem muita coisa especial para a gente estar conversando hoje. Quero deixar já para vocês, né, estarem curtindo, compartilhando os vídeos, porque, ó, é muita coisa boa, viu? Solange, obrigada por estar aqui com a gente. Eu que Obrigada. agradeço. Se apresente pra gente, por favor. Então, meu nome é Solange Wada, tradutora e intérprete no Japão há apenas 27 anos, mas mais que uma tradutora, mãe, sogra, nora, vovó, esposa também e amiga. Linda. Olha só, gente, 27 anos. Tô chegando lá, hein, Solange? Você vai estar na frente, tô com 24. Esse ano eu faço 25. Como é, né? Tá aqui no Japão. E hoje, gente, a gente vai falar sobre algo muito interessante. Língua materna. A gente vê muito caso, por exemplo, das crianças que estão na escola, não querem falar o português, né? Querem só falar o japonês, ou acham difícil estar aprendendo as duas línguas. E aí os pais, para ajudarem, eles acabam deixando o japonês e achar que a criança não vai dar conta, vai ter dificuldade. O que você tem para falar para a gente nesse tempo que você, afinal, né, são 3 filhas, né? São 3 filhos. Bom, eu posso compartilhar um pouquinho da minha experiência, tanto como mãe, mas como tradutora também. Eu tive 3 filhos, né, aqui no Japão. Eu cheguei no Japão, um tinha 4 anos, outro tinha 3 anos, e a Sabrina que nasceu aqui. Porém, eu vi a necessidade deles aprenderem a língua materna. Por quê? Estudando um pouquinho de psicologia, os filhos, eles vão conseguir conversar com o pai a língua materna. Então, por mais que o pai aprenda japonês, ele não é um nativo. Então, tem palavras que não vai tocar no coração, não é que não vai entender, é diferente. Se você escutar uma piada brasileira, você vai dar risada. A hora que você escutar uma piada japonesa, nem sempre você vai dar tanto risada quanto se fosse uma piada em português. Por quê? A língua materna toca no coração. E eu pensando nisso, então eu falei, bom, meus filhos, mesmo crescendo no Japão, vão falar a língua portuguesa. E querendo ou não, parece que é difícil, mas o japonês parece ser difícil, mas a nossa língua portuguesa é muito mais difícil. Então eu decidi que na minha casa nós falaríamos em português. Então, água. É mizu. O quê? Mizu. Eu não entendo. Água. Onegai shimasu. Hã? Por favor. Então eu dei uma canseira nas crianças, né? Que quando eles comentavam alguma palavrinha em japonês, eu me fazia que não estava entendendo. Então eles aprenderam. Pedir lenço descartável não é tixo em casa, é lenço descartável. É por favor, muito obrigado, é bom dia, é boa noite, eu te amo, tudo em português. Então eu criei essa conexão, porta para dentro, português, porta para fora, japonês. Nós estamos no Japão, nós precisamos falar a língua japonesa. Então quando você limita o seu filho a ou falar o japonês, porque é bonitinho, ele já está aprendendo, essa criança, quando crescer, ela vai ter uma distância muito grande, principalmente dos pais. Primeiro, vão ter vergonha, porque por mais que a gente aprenda a falar japonês, vai ter sotaque. E elas vão ter vergonha disso. Segundo, se ela não entende mais o português, a língua materna que chega no coração já vai ter um bloqueio. Então, eu analisando por tudo isso, né, por todo esse lado, eu resolvi que na minha casa seria diferente. E eu também tive não posso nem falar que é um privilégio, né, mas eu atendi as pessoas que são deportadas, atendo na imigração as pessoas que vão ser deportados. E muitos deles sofreram, por quê? Não tem diálogo com os pais. Os pais não entendem o que eles falam. E eles falam a língua japonesa fluente, como o japonês. E os pais falam um pouco de japonês. Então, são situações que eu aprendi que eu não queria para minha vida. E uma pessoa que fala 2, 3 línguas, gente, ela tem muito mais chance do que uma única língua.
Então, se você vai morar, o céu é o limite. Verdade. Começando por aí. Se o céu é o limite, por que eu vou deixar meu filho só falar japonês? Outra coisa, é muito importante. As crianças que nasceram aqui não têm nacionalidade. Meu marido também não tinha. Ele nasceu no Brasil, só por ele ter cara de asiático, ele é chamado de japoronga desde pequeno. Verdade, né, gente? Quem não passou por isso? E ele foi para a escola com 7 anos sem saber falar português, nascido no Brasil. Ele só falava japonês. Morava em Colônia, ele só falava japonês. A hora que ele chegou numa sala com 40 alunos, 39 brasileiros e ele, descendente, colocaram ele para cantar em japonês e toda a criançada dava risada. E a professora chamou a mãe dele e falou: senhora, a senhora vai voltar para o Japão? Se a senhora não for voltar, fale em português com esse menino, porque aqui é Brasil. E eu falo com ele em português e ele me responde em japonês. Nós não estamos no Japão. Então ele teve aquele bloqueio, que ele não podia falar mais a língua japonesa. E eu escutando isso dele, eu falei: eu não quero isso para os meus filhos. Então meus filhos foram para a escola japonesa, sempre estudando português. Bom. O que aconteceu? Eles queriam ir para o português? Lógico que não. Muitas vezes eles diziam chorando. Eu levando assim, a professora chegou a falar: Solange, os vizinhos vão pensar que eu maltrato seus filhos, porque eles choram, chegam chorando. Hoje, eles agradecem. Ele falou: mãe, ainda bem que você fez a gente estudar português. E o japonês, às vezes a gente empurra o nosso filho para a escola japonesa e fala: sabe o quê? Eu não vou te ajudar na lição porque eu não sei japonês. Verdade. Acontece muito. Crie vergonha. É. Crie vergonha nessa cara pálida. Sabe por quê? Se a criança não sabe japonês e ela tem que aprender, por que nós adultos também não podemos aprender? Verdade. E aí eu vou contar uma situação. Meu filho estava no 4º ano e ele pegou uma professora, até o 3º ano ele foi muito bem no shogaku. No 4º ano ele pegou uma professora que ela não se dava com ele na hora de lecionar. E ela chamou ele de burro na frente de todo mundo. E ele me contou, ele estava muito chateado e eu fui conversar com essa professora. E ela falou: seu filho não sabe matemática, ele teria que voltar, inclusive, se existisse repetição, né? Porque ele não sabe. Eu falei: tá, ele não sabe ou será que a senhora não está sabendo ensinar? E aí, na época, os tradutores da escola olharam para mim com aquele olho assim, me criticando, né? Como eu já sabia falar japonês, eu não precisava do serviço do tradutor. Agradeço, mas eu não precisava. E aí eu falei assim: é o seguinte, eu vou ficar aqui até a senhora conseguir me ensinar. Então eu vou aprender e eu vou passar para o meu filho. Eu passei na escola 6 horas. Uau. E eu não consegui entender como que fazia aquela conta. No final da tarde eu falei: desculpa, a senhora não tem capacidade para ensinar um estrangeiro. Por isso que ele não sabe. O que eu fiz? Procurei um reforço. Meu filho foi no reforço, aprendeu. É a mesma conta. Uma explicação de outra forma. É os tipo Juco, que no caso ele foi. Isso. E aí, ele acabou se saindo bem. Esse foi um caso. O segundo caso, ele estava tenso e falou: ai, amanhã tem prova de kanji. Ai, amanhã tem prova de kanji e eu tô preocupado. Eu falei: pois vamos estudar. Cancelei com alguns clientes, sentei do lado dele e meus filhos tinham uma rotina. Eles tinham que dormir 8 horas da noite. 6 horas era servida a janta, das 6 às 7, e depois eles iam para a cama. A mãe acordada, ou a mãe dormindo, a mãe trabalhando ou não, 8 horas eles tinham que estar dormindo. Nesse dia nós saímos do padrão. 10 horas da noite, 11 horas da noite, meia-noite, 1 hora da manhã. A gente quase dormindo em cima do livro, mas eu junto com ele. Ele fazia o kanji, eu fazia o kanji. Eu sabia? Eu não. Nem lembro que kanji que era. Porém, no dia seguinte ele foi para a aula e quando ele voltou correndo e gritando, com a prova na mão, que ele tirou 91. Uau! Hoje ele tem 26 anos, ele nunca esquece dessa cena. Ele falou: mãe, como foi importante você tirar um tempo e ficar do meu lado. Eu ia fazer a prova com medo, pois não dormi, porque ele foi com muito sono, mas ele tirou uma nota boa. Incentivo de sentar do lado. Você não precisa saber, mamãe. O fato de você ter a paciência, não é para ficar no celular, mexendo do lado. Guarda o celular e fica ali, mesmo que você não entende nada e acha que é um desenho, kanji, desenha junto. Isso
é um incentivo para a criança. E aí, o que aconteceu com os meus filhos, né? Para quem conhece os meus filhos, você pode procurar na rede social. Hoje eu tenho o Yuji, que completou 28 anos, né? É pai, estudou, tirou o Taquem, né? Então, ele tem autorização do governo para estar fazendo um contrato de compra e venda de imóveis. Ele fala português, lê e escreve. E aí, para você saber se a pessoa entende, quando ela escuta a piada e ela dá risada, ela consegue entender profundamente a língua da piada, né? Então, ele dá risada com a piada japonesa, que eu não acho tão engraçada, ele dá risada com a piada em português. Então, significa que ele entende bem. Agora, por mais que seja bem asiático, os tracinhos asiáticos, ou meus filhos já são mestiços, porque o pai é asiático, mas a mãe não, então eles são mestiços. Por mais que a gente crie os filhos no Japão e ele só fale japonês, nunca ele vai ser um japonês. Então nós precisamos educar nossos filhos que nós somos pessoas, ser humano maravilhoso, inteligente e que o que acontece? Não importa a nacionalidade, mas importa aqui, ó. Então, a criança falar o japonês e outra língua vai ser bom na fase adulta, né? Então, você pai que está no Japão, qualquer lugar do mundo, e você está educando seu filho, jamais deixe perder a língua materna. E hoje eu entendo a minha sogra, que usava o japonês, meu marido com 7 anos só falava japonês, eu entendo muito bem. A quanto é necessário e importante falar a língua dos pais. Ele passou o inverso, né? Inverso. Do que as crianças brasileiras passam quando elas chegam aqui. Exatamente. Né? E as crianças brasileiras que só falam japonês, elas acabam perdendo a oportunidade do quê? Quando elas vão arrumar um serviço, por mais que elas falem igual o japonês, sempre vão ser tratadas como estrangeiro. Então, o que é legal a gente ensinar para os nossos filhos? Gente, nós moramos aqui. Minha filha nasceu aqui, né? Nasceu aqui. Mas por mais que tenha um passaporte vermelho, não vai mudar tanto. Por exemplo, eu gosto de brincar. Imagine eu com essa cara chegar num local que vão pedir o quê? Meus Ariucardos. Aí, ao invés de eu ficar brava, eu sou japonesa, eu não tenho os Ariucardos. Não, vou falar diferente. Desculpa, vou falar até baixinho. Desculpa, eu só tenho a carteira de motorista porque eu fiz a troca. Eu não tenho mais o meu Ariucard porque eu sou japonesa com essa cara. Desculpa. Então a gente tem que ser simples. E do outro lado eles vão entender. Não achar como uma ofensa, né? Exatamente, não como uma ofensa. Então, se nós conseguimos educar os nossos filhos, falando para ele que a nacionalidade, ela não é o que vai definir a pessoa. Eu conheço tantos brasileiros de sucesso no Japão, que o Japão daria um passaporte para eles com tranquilidade, pelos milhões que eles ganham, os milhões de impostos que eles pagam, mas eles não querem. E eu achei bonito meu filho. Ele falou, mãe, por que eu estava tão preocupado em fazer logo esse Kika? Que o Kika é fazer a transferência de nacionalidade, trocar a nacionalidade. Ele falou, não, eu vou ser um brasileiro de sucesso morando no Japão. E eu achei muito bonito isso. O quanto que um passaporte não vai resolver o seu problema. O que vai resolver é ser resolvido por dentro. Verdade. Então não importa a cor do meu passaporte, importa o que eu penso, o que eu faço, o que eu gosto de fazer, o que eu deixo de fazer. Então, você pai, você mãe que tem filhos no Japão, não regulem nada de estudo. Ensine o português desde pequenininho. E quando a criança tem o português e o japonês, eles vão conseguir fluir muito bem no inglês. Nós temos até experiência na sua família, Isso, né? Agora, eu tenho várias amigas peruanas que aprendeu a falar português. O que acontece com as crianças dos peruanos? Falam japonês igual japonês, falam espanhol igual os peruanos, falam português igual os brasileiros e ganham inglês. Então, tem várias crianças com 4 línguas. E alguns pais falam, ai não, eu vou ensinar só japonês porque já é difícil. E aí se eu colocar o português pro meu filho, você está deixando que a capacidade do seu filho fique muito menor. Você está fazendo isso daqui com a capacidade, limitando. Então, não limite.
Aqui foi criado de uma forma que nós conseguimos falar várias línguas. Uhum. E hoje eu tenho um filho que ele fala o japonês, ele fala o português, ele fala o inglês, ele fala o alemão, mora em Portugal. Tá falando o português de Portugal muito Uau. bonitinho. Uhum. Eu estive com ele na França, ele amou a língua francesa e falou: mãe, então agora quando termina a faculdade, que vai fazer não, depois da faculdade a gente faz o mestrado, né? Uhum. Ele falou: agora eu vou. Pós-graduação, né? A pós-graduação. Uhum. Mãe, a pós-graduação vou fazer na França. Uau. Sexta língua. Uhum. Então, assim, há espaço suficiente aqui no nosso hard para a gente aprender muitas coisas. Se você tem uma dificuldade na parte de tecnologia, você vai ter treinando, você vai quebrar essa dificuldade, Muito né? interessante isso, Solange, porque eu escutei uma vez de um neurologista, ele falou assim que o nosso cérebro, quando a gente é mais novo, vai aprender com mais rapidez e vai conseguir absorver mais rápido. Porém, o nosso cérebro pode aprender em qualquer idade, gente. Quando a gente escuta, uma senhora, um senhor de 70 anos ingressou na faculdade com essa idade, ele tá ali, ele vai aprender, basta a gente sempre estar estimulando ele a aprender. Né? Aprendeu uma língua, aprendeu duas, depois as outras vão conseguindo, vai conseguindo. É como que se ficasse um pouco mais fácil, né? Então, não é impossível. Lógico que assim, deixar bem claro, né? Muitas pessoas sabem que eu tenho um filho, né, autista. Mas assim, deixar bem claro, a Solange está colocando para crianças que não têm dificuldade, é diferente. Assim, uma criança que tem uma dificuldade de aprendizado e uma criança que não tem. Porém, eu falo para vocês, com experiência própria, não é impossível. Né? Não é impossível a criança, mesmo com dificuldade de aprendizado, ela aprender, né, as duas línguas, ou 3, 4, mais. Por exemplo, conheço pessoas, né, que o filho é autista, ele fala mais inglês do que o português e o japonês. Mas são 3 línguas que ele tá ali. O português dentro de casa, né? O inglês, porque os autistas, para eles, soam de uma forma muito gostosa o inglês. E o japonês na creche ou na escola que ele frequenta. Então, assim, até para uma criança especial, consegue estar aprendendo mais de uma língua, né? O que vai valer é o incentivo, né, que as pessoas que estão convivendo com essa criança não limitar essa criança. Exatamente. E sim, é o contrário, em vez de limitar, falar, não, vai que você consegue. Uhum. Devagar, de degrau em degrau, mas a gente pode chegar lá. Então, a importância, porque eu já vi vários adolescentes tristes, nasceram aqui, cresceram aqui, são analfabetos, não sabem ler, não sabem escrever. E qual é a chance que eles têm de arrumar um serviço bom? Eles sempre vão ser escolhidos, eles não vão escolher o trabalho, eles vão ser escolhidos, né? Porém, se falar só japonês e for estrangeiro, também é limitado. Então, a dica é, não se limite, e vamos aprender quanto mais língua, melhor. E eu tenho 3 filhos, ninguém ficou com um problema aí, porque estudou mais que 2 línguas, é ao contrário. E aí eles criam a oportunidade, né? Verdade. Até te contei de uma experiência da minha filha. Ela foi numa academia, né, para contratar o serviço do professor de educação física, e ela escutou ele falando para outra funcionária que o próximo treinador só falava inglês. O que ela falou? Olha, se vocês estiverem precisando, eu falo inglês fluente. O que ela conseguiu fazer? E ao invés dela pagar o serviço da academia, ela conseguiu trocar. Então ela vai fazer a tradução e vai trocar, né? Vai trocar, fez uma parceria, olha que legal. Por que ela teve essa chance? Porque desde pequena eu incentivei ela a estudar várias línguas. E aí cada um vai na língua que gosta mais. Se gosta mais do japonês, beleza. Mas é bom entender as outras línguas, saber ler e escrever. Até mesmo porque, Solange, assim, no currículo, né, quem já trabalhou no Brasil sabe que o inglês é essencial. Não se tem como não ter um currículo no Brasil, ou até mesmo em qualquer parte do mundo, que você não saiba o inglês. É impossível você olhar assim, aqui no Japão ainda não é necessário, né? Isso para eles, assim, independente da profissão, é irrelevante. Porém, é muito bom no Brasil, todo mundo sabe que tem que ter um curso de inglês, independente da área, né? Independente do que vai trabalhar,
tem que ter o inglês. E aqui no Japão, a gente está no Japão, a gente precisa, pelo menos um pouco básico, e é importante, né? A Solange falou assim, né, que as crianças vão chegar numa idade, principalmente na fase da adolescência, os que falam bem japonês, né, que já estão ali assim muito bem, na época do final do shogaku, para entrar no chugaku, que entra a fase também bem delicada, que é a fase da adolescência, onde o diálogo com a mãe já na língua materna, que é o português, já tem a dificuldade. E a mãe não sabendo japonês e a criança só falando japonês, esse contato de conversar fica mais difícil, né, Solange? Fica mais difícil. Eu já atendi mães chorando, porque o filho pediu para ela não ir na formatura. Ela trabalhou tanto para pagar. Eu já vi mães que ela não pôde ir nem quando o filho entrou no colégio, na faculdade, e muito menos na formatura, porque o filho pediu, por favor, não vá. Uma vergonha. Vergonha do quê? A hora a mãe abrir a boca, ou só falar português, ou falar um japonês de qualquer jeito, né? Kore, dare, sore, né? Então, tudo isso foi falta da mãe sentar com essa criança e conversar desde que ela era pequenininha. Mostrar para ela os parâmetros, a importância da família, né? Então, tudo isso faz parte do pai e da mãe na hora de educar o filho, né? Principalmente quem mora fora do Brasil. Verdade. E a gente também tem esse cuidado para não ter esse distanciamento, né? Porque a gente sabe que assim, não vai ser mais aquela coisinha de quando era pequeno, porém, a gente precisa estar perto dos filhos, né? Precisa ter esse elo de ligação independente da língua, né? E se eles optarem por falar só o japonês e a mãe não sabendo o Nihongo, fica mais difícil, não sabendo o japonês fica mais difícil. Até mesmo assim, eu mesma não sei tão bem o japonês. Quando eu tenho aqui nas reuniões, quando eu tenho algo assim mais difícil, é complicado, né? É complicado pra gente. Meu filho, né, o Davi, ele conseguiu lidar bem com as duas línguas, mesmo ele sendo autista, né, de grau um pouco mais alto, mas ele consegue lidar bem. Na escola, ele já compreendeu que na escola, mesmo que ele não saiba responder a palavra em japonês e só saiba em português, ele não responde em português. E em casa, como a gente mistura bastante, tenta, né, misturar as duas línguas, para ele consegue compreender super bem em casa e quando a gente pergunta para ele em português o que ele sabe, ele responde em português e o que ele não sabe, ele responde em japonês. Mas, assim, a gente conseguiu lidar e a professora fica, assim, bem, assim, feliz por ter percebido que ele conseguiu. E ele fez fonoaudióloga japonesa e fez fonoaudióloga brasileira, o que ajudou muito, que também é muito importante, tá, mãe? Se vocês têm crianças especiais, não leve só em terapeutas brasileiros. Se a sua criança estuda em escola japonesa e você quer que ela aprenda japonês, leve também para terapeutas japoneses, para eles poderem também, né, abrir, né, para eles estarem aprendendo de uma outra forma também. Porque é muito importante, né, Solange, a gente entender que, assim, se a gente só também ficar só naquele, né, ou as crianças, né, que estão aprendendo, né, estão só querendo só ficar no japonês, também não se desenvolver com crianças brasileiras. Sim. Porque eu vejo, assim, que até mesmo as crianças que sabem, né, porque hoje em dia tem muita criança que só estuda na escola brasileira, né, mas tem crianças que estudam na escola japonesa e que fazem o reforço e ainda sabem um pouco de português. E já aqueles que não sabem, né, as brasileiras, né, as crianças brasileiras que não sabem o japonês e as japonesas que não sabem o português, eles não conseguem interagir, porque não sabem. Sim. Né? E é importante, né? Eu vejo assim, tem um caso muito, assim, uma pessoa muito querida que eu conheço, que a criança, ela, né, tá estudando escola japonesa e queria saber só falar japonês porque o pai e a mãe sabem muito bem falar japonês e estavam falando japonês dentro de casa. A mãe teve esse olhar e falou, não, vou colocar você no grupo de dança, que lá só tem brasileiras, e você, porque ela queria, não, mãe, não quero falar português, né? Vamos falar só japonês. E ela falou, não, você tem que conviver então com crianças brasileiras que só falam português para incentivar você a falar o português, porque ela também não queria para aula de português. E aí, a criança, quando é criança, gente, vai querer. E aí, automaticamente, ela foi
tendo mais vontade de aprender o português, porque estava convivendo com crianças que não sabiam a língua japonesa e estava ali com vontade de aprender o português. E aí foi que foi. Na parte da educação, né? O meu filho teve uma época, os dois filhos. Mãe, por que eu vou para a escola japonesa? Se eu não sou japonês, a escola japonesa foi feita para japonês. Então eles tiveram, e foi bem no Chugaku, né? Na parte com 13, 14 anos, né? E aí eu falei, não, filho, vocês estão na escola japonesa, não é porque é gratuito, porque nós estamos no Japão e você não pode ser um analfabeto aqui no Japão. Para quando você crescer, você poder decidir se você quer morar fora do Japão ou no Japão. Mas você ter oportunidades no Japão, você criar oportunidades. E aí teve uma época que eu fiz a escola japonesa, ela fica de folga, né? 40 dias. Então, o que eu fiz? Fui na escola brasileira, fiz a inscrição deles e paguei a matrícula e eles estudaram na escola brasileira por 6 meses. Só que aí, ele faltava na escola japonesa, já que não repete, eu fiz isso com os 3 filhos, tá? Já que não repete, eles faziam toda a lição da escola japonesa, iam nos eventos e nos dias que tinha alguma coisa assim bem importante. E eu deixei eles faltarem um pouquinho na escola japonesa e foram para a escola brasileira. Então, assim, os 3 tiveram a experiência de frequentar um tempo a escola brasileira. Legal. E aí eles falaram, mãe, realmente é muito gostoso, porque as crianças são diferentes, elas são acaru, elas são alegres, né? Então eles puderam ter essa experiência. E ao mesmo tempo eles falaram, mãe, a escola brasileira é tão pequeno, não tem espaço, a quadra é minúscula, quando tem, a quadra é minúscula, não dá para fazer exercício físico, eu quero voltar para a escola japonesa. Então o fato deles eu não tirei eles da escola japonesa, mas eles faltaram um período. E aí o Yuji, que tem 28 anos, foi bem quando ele era o 2º ano do Chugaku. E aí eu cadastrei ele na escola brasileira, ele faltou no Chugaku, e eu falei, filho, agora que você vai ser 3º ano e você precisa ir para o colégio, você não pode faltar no 3º ano, porque suas notas têm que estar boas e vocês têm que estar com conteúdo para você continuar o estudo. Aí sabe o que ele falou? Mas sabe o que é? É que eu e meus amigos, a gente, quando terminar o Chugaku, a gente quer parar só 1 ano. A gente vai trabalhar só 1 ano. E aí, nós só vamos comprar a nossa moto e depois eu volto a trabalhar. Eu falei, volto a estudar. Eu falei, não, senhor, o senhor vai estudar direto. Aí ele foi pro colégio, que ele mesmo escolheu. Outra dica, pais, pergunte para os seus filhos o que eles gostariam de fazer. Muitas vezes a gente quer o que nós queríamos fazer, colocar que o filho faça, mas será que ele tem vontade de fazer isso? Né? Então, eu perguntei para o meu filho, e por mais que o seu filho responda, ele pode mudar de ideia. Ele pode falar, eu quero ser veterinário, estudar 1 ano e falar, não era isso que eu queria. E aí você vai jogar na cara dele, mas você escolheu, eu gastei tanto com você. Não, ele está andando para procurar o que é que ele vai querer fazer. E ele pode mudar de veterinário para música. O importante é ele fazer o que ele gosta. Né? E aí o Yuji fez o colégio no Japão. Ele fez o Semongaki Música, né? Então ele fez o colégio normal e música. E no dia da formatura dele do colégio, ele já estava com passagem marcada para o Brasil. Por quê? Eu gostaria muito que ele tivesse a noção como que é morar no Brasil por um tempo. E, de novo, ele falou, não, eu vou parar o colégio, quando eu terminar o colégio e me formar, eu vou trabalhar 1 ano e depois eu vou para a faculdade. E aí eu falei, já conheço isso, não volta mais. Eu falei, olha, que tal você ir para o Brasil e conhecer como que funcionam as coisas no Brasil? Faz um curso. Então, eu conversei com os meus pais, minha mãe fez a inscrição dele no Senac, ele chegou a formatura dele foi numa sexta, ele embarcou no sábado, na segunda-feira ele começava o Senac. Ele estudou, ele foi fazer o quê? O que a mãe dele queria que ele fizesse. A mãe dele queria que ele fosse engenheiro. Ele vai estudar engenharia. Ele estudou por um tempo, depois ele me ligou e falou, mãe, eu não quero ser um engenheiro, é a sua vontade, você tem tempo para você estudar isso ainda, eu quero seguir minha carreira com música. Falei, tudo bem, ele gosta de palco. Ok. Ele entrou na Universidade Adventista do 7º Dia no Brasil
e foi fazer português, foi fazer línguas, português e inglês. Estudou um tempo no Brasil e aí ele falou, mãe, não é isso que eu quero também. Tá tudo certo. Trancou a faculdade, veio para o Japão e tá aqui até hoje. Só que quando ele tinha 15, 16, eu falava para ele, vai estudar para tirar Taquem. Mas não era algo que ele queria. Depois que ele desenvolveu a vontade, e hoje ele tem o Taquem. Então, assim, nós devemos dar várias opções para os nossos filhos. O que eles não podem é ficar parado. Porque uma vez que eles param, mesmo que falar que é só por um ano, é muito difícil voltar. Você que está nos assistindo, conhece alguém que parou e falou que ia voltar um ano depois e nunca mais voltou? Então, não deixar que nossos filhos parem, porque é difícil voltar. É difícil. Então, sempre incentivar. Agora, com o japonês fluente, com o português fluente, com o inglês fluente, será que ele vai ficar desempregado? É verdade, gente. Eu Né? compartilhei com a Solange, da minha sobrinha. Ela teve a oportunidade de aprender o japonês. Ela sempre fez aula de português, né? Tem muitos lugares que, inclusive, são gratuitos, em alguns lugares, né? E, no caso, ela fez bastante tempo que eles moraram em Toyohashi, que é Aichiken. E ela morava no local que tinha, né, aos finais de semana, acho que era sábado de manhã, tinha aula de português, né, gratuito. E ela fez, depois eles foram morar em Miken, mas ela estava bem alfabetizada. E quando ela, né, de repente, né, minha irmã decidiu ir para o Brasil, de uma hora para outra, não era planos, mas decidiram, né, e ela pôde, né, retornar ao Brasil. Ela estudou, conseguiu, né, terminar o colegial no Brasil, né, ingressou na faculdade. Porém, o fato dela saber o japonês e o inglês, porque quando eles, né, tomaram essa decisão, ela foi estudar um ano com um professor australiano, o inglês, então ela aprendeu muito bem o inglês. Com isso, abriu portas para ela no Brasil. Ela foi trabalhar numa rede de hotel no Brasil como recepção, né, na recepção, para ela ser bilíngue. E ali, através, né, de das pessoas que frequentavam o hotel, ela teve a oportunidade de ser convidada pelo o japonês dela ser fluente a trabalhar como, né, uma secretária bilíngue numa empresa muito grande lá no Brasil. Então, e o inglês também. Então, para ela, como ela sabia, né, as duas línguas muito bem, e o português, porque ela fazia a tradução do japonês para o português, então ela precisava saber não só o japonês bem, mas o português também. Ela conseguiu, né, fazer tudo isso, conseguiu fazer faculdade, tudo. Então, abriu muitas portas para ela. E olha que, assim, a maior parte ela só estudou aqui no Japão, né? Porque ela foi para o Brasil com, né, já o Chugaku terminado, Shogaku Chugaku, ou seja, escola mesmo, ela estudou aqui no Japão. E tudo que ela aprendeu, assim, de matemática, porque é uma forma diferente de ensinar matemática aqui, né? Então, assim, tudo que ela aprendeu, mas, assim, é uma forma diferente, mas o resultado é o mesmo. Então, isso auxiliou ela em tudo lá. É difícil, né, Solange? Não é assim, né? O tempo que você passou, essa fase que eles entram no Chugaku é bem delicada, né? Sim. Muitos querem desistir. Sim. Se deixar por conta vontade deles, eles não vão querer. Não. Porém, quando meu filho comentou que escola japonesa não era para brasileiro, e aí ele foi um pouquinho na escola brasileira, depois de adulto, ele falou, mãe, ainda bem que você insistiu. E eu tenho os dois, aliás, mais que dois, porque daí o inglês veio com muita facilidade para eles, né? Então, o quanto é importante, porque quem não desenvolve bem o japonês, não desenvolve bem o português. Então, fica tudo pela metade do caminho. Agora, pouquinho, a Chi falou que do inglês o quanto é importante. Aqui na cidade onde nós moramos, Aichiken, como a maioria é manufaturação de carros, não precisa falar inglês. Mas em Tóquio, quem tem o inglês nem precisa do japonês. E eu conheço vários engenheiros na parte de TI que não sabem japonês, mas se ganha. Isso é verdade. Assim, não tem comparação com a renda de Aichiken. Enquanto uma renda de Aichiken do homem é de 4, né, tem mulheres também ganhando a média de 3 a 6 milhões. Uau. Em Tóquio é 10, 12, 14, não precisa falar japonês, mas tem que ser expert na parte de TI, né? Na parte de tecnologia da computação.
mas tendo um inglês lá é suficiente. Então, você, papai e mamãe, que tá aí, que tem um filho, que mora fora do Brasil, olha quanta oportunidade você tem. A língua local vai estar com nativos todos os dias, vai poder ter uma boa comunicação. A língua materna pode aprender com vocês dentro de casa e sempre tem professoras dando aula de português. Não estou ganhando nada, mas até o Comuns que tem aula de português e pode fazer online, pode fazer pelo correio, mandar os papéis. Que legal. Né? Então, o quanto é importante a criança desde pequena aprender, porque o português ele é mais difícil que o japonês. E você, mamãe e papai, que acha lindo o seu filho falar em japonês, a hora que ele tiver com seus 15 a 18 anos, ele vai ter muita vergonha de você, se você não falar o quanto é importante ser estrangeiro morando fora no Brasil. Então, de grande importância que você ensine a língua materna para seu filho. Verdade. Tem alguma pergunta, Sam? Eu tenho. Eu vejo tem muitos brasileiros chegando aqui no Japão, né, com crianças. E eu vejo alguns até que eles falam assim, eu não quero você conversando com um brasileiro, quero ver você conversando só amizade com um japonês. Eu vi situações assim até com os meus filhos, meus filhos são brasileiros, e ele fala, mamãe, a mãe do fulano quer que só fique com o japonês. Eu acho importante por uma parte, mas outra eu acho meio estranho, né? Porque são brasileiros. O que você acha sobre isso? Tem que ter só amizade? Eu acho importante também, mas o que você acha sobre isso? Você tem que ter mesmo japonês? Você tem que ficar com japonês? Ou... Olha, não, por quê? O japonês ele tem um pensamento, uma cultura diferente. E eu acredito que a mistura de cultura é muito bonito. Então, assim, se meus filhos crescessem somente com japonês, gente, nós temos um lado tão bonito, jogo de cintura, que o japonês não tem. Mas nós podemos ensinar para eles, né? Então, o quanto é importante mostrar para nossos filhos que, de novo, a nacionalidade, ela não vai fazer com que a pessoa tenha sucesso ou insucesso. Está dentro. Então, o seu filho aprender a brincar com brasileiros que têm uma brincadeira diferente, brincar com japonês que vai ter outra brincadeira, ele vai ter oportunidades de aprender e brincar com outras raças, seja filipino, seja peruano, boliviano, não importa a nacionalidade da pessoa. A criança poder ter uma conversa e brincar, ela vai estar aprendendo. E ela vai utilizar para ela o que ela achar de melhor. Então ela vai poder ter escolhas. Quando eu proíbo meu filho e falo, você só pode fazer isso, a gente faz isso aqui, ó. E aí, a criança vai só isso aqui. Por isso que muitas vezes, eu já trabalhei em linha, onde eu brigava na linha. Por quê? Tinha que colocar o produto desse jeito. Tá, mas se eu virar um pouquinho pra cá, ou se eu pegar com essa mão aqui e essa aqui, eu vou ser mais rápido. Não, não pode, porque tem que ser isso daqui. Aonde está a lógica disso? Ah, tá lá no 5S que a Toyota criou. Tudo bem. Porém, quando eu sou limitada, por mais que eu poderia desenvolver melhor, do meu jeito, eu vou ter limite, porque eu tenho regras para seguir. Então, assim também os nossos filhos. Tanto é que a regra que eu estou falando para vocês aqui, pais, inclusive, quando você não sabe falar não para o seu filho, o mundo pode falar. Verdade. Com muita alegria. Então, saber falar não para o filho, colocar regra, horário, respeito, tudo isso é os pais que vão ensinar. Uma criança sem limite é uma criança que vai sofrer quando adulto. Então, se você quer ter um filho adulto de sucesso, coloca você mesmo limite. Meus filhos tinham limite para açúcar. Quantidade de doce eu comprava e colocava lá. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Quer comer tudo num dia? Vai ficar terça, quarta, quinta e sexta sem. Não é porque acabou que eu vou comprar de novo. E esse limite, eles aprenderam desde pequeno que para tudo precisa de um esforço também. Então, que você consiga tanto dar limite para os seus filhos, porque se você não der, o mundo vai dar, e às vezes é cruel o limite que ele vai ganhar do mundo, né? Ou não vai ter sucesso como adulto, por quê? Como você não deu limite, a hora que ele chega no trabalho, ele quer fazer do jeito que quer. Colocar o pé em cima da mesa e o chefe fala que não pode. Mas por que não? Se essa sala é minha, por que eu não posso colocar o pé em cima da mesa?
Então, limite é importante e ajudar os nossos filhos, como eles não sabem o que eles querem ser quando crescer, dentista, advogado, mecânico, né? Não importa a profissão dele, importa o que ele vai fazer com amor. Se ele for fazer só porque dá dinheiro, ele não será uma pessoa feliz. Se ele fizer com amor e o dinheiro for a consequência, é uma delícia. Então, você, papai, você, mamãe, que mora fora do Brasil, você tem uma grande chance, uma oportunidade imensa na mão do seu filho ter, sim, a língua materna, a língua local e ainda ganhar outras línguas aí, como nós falamos, o inglês, que seria a terceira língua. Verdade. Posso fazer uma outra pergunta? Pode. Sim. Porque assim, hoje, como nós sabemos, tem muitos brasileirinhos aqui. Na escola, como está sendo os professores em relação a essa demanda de crianças estrangeiras chegando? Eles estão tendo paciência? Eu tive sorte com meus filhos. A escola é muito boa, tem uma partezinha que é só atende estrangeiros, né? E depois eles entram para a sala de aula. E como está aqui, já que você é de Haiti, a parte Toyota, como é que está essa parte de educação da escola japonesa para os estrangeiros? Olha, nós podemos dizer que Toyota, inclusive, ela foi escola, teve escola modelo, aonde vieram pessoas de vários lugares do Japão para conhecer a escola modelo, porque tem escola aqui no Japão que 50% da sala é estrangeiro. Uau! E se não tomar cuidado, vão falar mais português dentro da sala de aula e não vão aprender o japonês, e o japonês vai aprender o português, né? Então, eu acredito que Toyota é uma das melhores educações que tem, porque eles realmente se preocupam, não só em traduzir os papéis, mas ter uma sala de aula onde a criança pode se adaptar. Mas não é porque é Toyota que é tudo mil maravilhas também, porque nós temos professores e professores. O professor que ele ama, ele é um professor. O professor que é por dinheiro, os pais falavam, não, vai ser professor que paga bem, muitas vezes ele dá aula, não porque ele gosta. Ele foi empurrado e ele faz isso porque não tem outra coisa para fazer. Então, por isso que tem professores e professores. Na jornada dos meus filhos, eu encontrei professores e professores, né? Então, se você não tira tempo para você conhecer os professores do seu filho e você critica os seus filhos quando ele tira nota boa, não, quando ele tira nota ruim, né, talvez ele não está adaptado como professor. Então, não é porque é japonês que vai ser o melhor professor. Então, assim, de novo, nacionalidade, ela não vai fazer com que o indivíduo seja uma pessoa boa ou ruim. Porque nós temos brasileiros com boa índole e com má índole. Mas japonês também. E qualquer outra raça. Em qualquer parte do mundo. Em qualquer parte do mundo. Então, não limite o seu filho a estudar somente com uma professora. E se seu filho tiver com notas ruins, não o culpe. Ele não tem culpa. Muitas vezes é o professor que não está conseguindo passar. E isso, eu passei por isso. A hora que eu consegui um professor que entendesse meu filho e meu filho entendesse, ele foi muito bem. Então, se os seus filhos estão tirando nota ruim, não critique, ajude, porque faz parte. Os nossos filhos não vão para a escola para aprender. O certo era aprender em casa. Então, olhar o material com a criança, ver se está feita a tarefa, é o mínimo que nós podemos fazer. Agora, o legal é, o que você estudou esse mês? Mas o que será que vai estudar o mês que vem? Já folhear o livro. Está na página 20, você já está lá na 25, 30 com seu filho. Porque a hora que ele chegar na escola e a professora falar, abre a página 30, enquanto a maioria não leu aquela matéria, ele já viu uma vez com você e ele vai lembrar. E aí, o que a professora for ensinar, ele vai raciocinar mais rápido. Eu tenho certeza que ele vai absorver muito mais do que se ele nunca tivesse lido aquela matéria. Então, mais uma vez, tire tempo de qualidade com seu filho para você ler o material. Ah, Solange, eu não sei ler. Você fala isso que é fácil para você. Não. O meu Nihongo, eu fui melhorando ele, que ele não é bom. Mas eu fui melhorando e sentando junto com os meus filhos e estudando com um baita no dicionário. Agora tem o Google. Você não sabe a palavra, digita lá, na hora você vai saber a tradução. Seu filho vai aprender o português, que foi assim que meus filhos aprenderam português.
eu traduzi no próprio livro que eles tinham que ler, porque como tem que fazer uma leitura diária quando estudam na escola japonesa, os pais têm que escutar a leitura, ver se está bom e colocar uma nota. E aí todos os dias eles têm que fazer, praticar a leitura. Só que muitas vezes eles não sabem o que eles estão lendo. O que eu fiz? Você sabe o que significa essa palavra, filho? Não. Então vamos pesquisar. Pesquisar em português. E descobrir o que significava. Então, o vocabulário deles de português foi aumentando e ao mesmo tempo aprendendo japonês. Então, é muito importante ter um vocabulário rico. É muito interessante isso que você acabou de falar, Solange, porque eu vejo que muitos pais compartilham comigo, assim, né, pessoas que eu conheço, que falam que o filho tem muita dificuldade de interpretação de texto. E a interpretação de texto, a gente melhora lendo, né, porque se a gente, assim, não estimula o nosso filho a ler um livro em japonês, ele também vai ter dificuldade, porque a interpretação de texto é exatamente ele lendo, né? Ele pegando coisas fáceis. Tem livros que estão em japonês e tem, né, o que eles chamam de furigana em cima e hiragana. Eu, né, sou apaixonada pela cultura japonesa. Eu comprei um livro, gente, eu não sei quase kanji, mas eu quero aprender. Então, o que eu comprei? Eu juntei o útil com o agradável. Eu comprei um livro sobre a história do Japão e que tem o furigana em cima. Tem muitas livrarias e muitos livros assim, que tem o kanji e em cima tem o hiragana. E assim, eu fui procurando a estudar e aprender um pouquinho sobre a cultura assim. O livro começa assim, desde do Homo sapiens, que eu achei tão bonitinho, porque o desenho, né, é os Homo sapiens de olho puxado. Então, assim, aí eu comecei a estudando desde no comecinho da história do Japão, vamos dizer assim, né, de quando o Japão é mundo, né, até os dias de hoje. Eu tô na metade. Então, assim, tem como a gente aprender e estimular os nossos filhos. Ah, mãe, eu não sei kanji. Então, vamos pegar um livro que tem furigana, porque tem o hiragana. E eles vão conseguir, né? Não é uma coisa impossível. Tem tudo que é livraria, gente. Assim, muito fácil, né? Então, são coisas que até isso eles facilitam, né, Solange? Exato. Essa parte que ela falou, existe muito material com furigana. Só que, muitas vezes, nós temos dois hábitos. O primeiro é falar que a gente não tem tempo. O tempo são 24 horas no dia. Não importa se qualquer lugar do planeta que você more, não importa a sua nacionalidade, não importa a sua cor da pele, todos nós, não importa o seu nível social, todos nós temos 24 horas. O que vai diferenciar é você saber lidar e o que você vai fazer nas suas 24 horas. Então, elimine de uma vez por todas da sua vida essa palavra que eu não tenho tempo, porque você tem sim, ok? E a segunda, eu não sei japonês. Pega um livro que tenha o furigana, vai lá no Google, no seu celular, que você está sempre com ele na mão, e coloca aquela palavrinha. Você vai ganhar conhecimento e vai ter mais tempo de qualidade com seu filho, ajudando o seu filho a criar um vocabulário grande. Porque muitas vezes nós temos dificuldade com a língua. E eu tenho certeza que cada ser humano é diferente. Então, enquanto um tem muita facilidade para, por exemplo, decorar números, né? Outros têm dificuldade até para lembrar do nome da pessoa que conheceu um tempo atrás, passou uns dias e já esquece. Enquanto que outros passam anos e vai lembrar aonde conheceu o nome da pessoa, a roupa que estava vestida. Isso daí, cada pessoa é de um jeito. Porém, aumentar o nosso vocabulário nós podemos. Eu, Solange, preciso escrever para aprender. Eu também. Né? Eu também. Então, como eu preciso escrever, o que eu fiz? Vou dar uma dica aqui, tá? Eu criei uma lista enorme de verbos. Subir, descer, falar, pular, gritar, em português. Depois eu comecei a procurar isso em japonês. Depois, eu fui nos adjetivos. Então, eu não sei falar. Mas se você tiver no desespero, com muita fome, você lembrar do verbo fome, né? Você só falar quero comer. Não precisa nem falar fome, fala comer. Alguém vai te dar um prato de comida. Então, você pode fazer isso com o seu filho. Criar uma lista
em português, seja em inglês, seja em espanhol, seja em japonês, né? E passando isso para as outras línguas. Começar do verbo, que é uma palavra fácil. E que se eu chegar aqui e falar sede, eu não sei falar, por gentileza, poderia me dar um copo de água? Mas se eu falar sede, quem estiver no ambiente vai entender, tá precisando tomar algum líquido, né? Então, essa parte também de criar dentro das 24 horas alguns minutinhos. Agora, vou fazer uma pergunta para você que está aí do outro lado da telinha. Quanto tempo você tem de Japão? Não escutei. Se você dedicasse 10 minutos por dia da língua japonesa, quantas horas você teria estudado? Mas o que você deixou de fazer, não adianta chorar. É daqui para frente. Acordar todos os dias e determinar X minutinhos, não precisa ser muito. Porque a gente quer fazer, sabe o quê? Tirar horas para estudar. E tem que fazer tantos afazeres, mas 10 minutinhos, por mais que você fez toda a sua tarefa do dia, chegou a hora de dormir, tá com sono, 10 minutinhos você aguenta. Então, deixe esse desafio para você que não gosta muito de estudar, 10 minutinhos por dia. Daqui 10 anos você me fala o resultado. Verdade. E é uma coisa assim que não é gostar de estudar, é necessidade, né? Exatamente. É necessidade, gente, é necessidade. Porque dizer assim, ai, são poucos, vamos conversar, são poucos que vão dizer, ai, eu amo estudar. Não, é necessidade, é porque a gente realmente precisa. Tem uma conhecida que ela aprendeu japonês porque ela ficou internada e precisava falar, ela tinha recém-chegado. Mas ela ficou ali com um dicionário, aquele dicionário que muitos já devem ter visto aqui no Japão, que é de termos médicos. E ela deram de presente para ela, né? Que eu acho que foi, parece que até uma amiga que era precisou também ficar internada e falou: olha, eu tenho lá um livrinho, tal, vou trazer para você. E ali, como ela estava internada, né? Ela teve apêndice, então ela teve que ficar um bom tempo internada, né, para se recuperar, né, porque aqui no Japão fica mais tempo internado, diferente do Brasil. Isso. E é nisso, não tinha tradutor no hospital, ela dependia de outras pessoas, só que todo mundo sabe que as pessoas trabalham, né, então as pessoas que poderiam dar ela no japonês teriam que sempre vir em horários mais delicados durante a semana, só podia estar lá mais disponível para ela no final de semana. E não tinha essa que hoje em dia tem de fazer tradução pelo telefone, né? Isso, aquilo, outro. Não. Ela não tinha a facilidade do celular, era só o livrinho. E ali ela foi aprendendo e se tornou ela pegou tanto gosto que ela se tornou uma tradutora exatamente de médicos, assim, de ir no médico, de traduzir, né? De poder... Ela falou, gente, como, né? Precisa ter alguém para auxiliar. E ela se tornou uma tradutora porque ela viu da necessidade dela, do aperto que ela passou e não tinha ninguém. E ela se tornou tradutora, ela sabe vários termos, ela entra em sala de cirurgia, ela entra, né, assim, desde o parto, né, até cirurgias mais delicadas, exames mais delicados, né, para estar traduzindo ali para as pessoas. Então, e ela falou, eu não gosto de estudar. Eu não gosto, eu estudei minha mãe porque eu tinha um chinelo ali para me fazer ir para a escola todo dia. Mas eu não gosto de estudar, mas a necessidade me fez querer e aprender. Tanto é que você está falando... A tua história, que eu acho muito bacana. Como você chegou aqui no Japão não sabendo nada, aquilo me emocionou bastante. Por isso que você é a mulher que é hoje, entendeu? Você teria que contar um pouquinho, se der. Dá tempo se quiser contar um pouquinho depois. Eu vou contar, mas só para pegar aqui o leque dela, por exemplo, quando a gente fala, vamos dar um curso do quê? Educação financeira. Quem não gosta de estudar, escutou a palavra educação, tô ocupada, não posso naqueles dias. Então, assim, muitas pessoas realmente não gostam de estudar. São poucas as pessoas que têm uma paixão por estudo, a maioria não gosta mesmo. Realmente, tem que dedicar tempo, tem que ficar quietinha, e algumas pessoas não conseguem ficar muito tempo sentada, né? Mas o exemplo da conhecida, que por causa de uma necessidade aprendeu, e eu tava pensando aqui, foi a minha necessidade, né? Eu cheguei no Japão sem saber falar japonês, mas eu tive uma necessidade. E a minha necessidade se tornou o meu trabalho hoje, feito com amor,
com muito amor e com muita dedicação. Tanto é que às vezes eu trabalho 15 horas no dia, mas eu não estou cansada. Quando o tempo que eu trabalhava fazendo um banco de carro, 8 horas, eu cansava muito mais do que as minhas 15 horas hoje, que às vezes eu chego a trabalhar 15, 16 horas no dia. Porque eu amo o que eu faço. Mas a gente não pode desistir. E ela gostaria que eu falasse um pouquinho da minha história. Eu, quando cheguei no Japão, não sabia falar nada, não comia comida japonesa, eu só casei com um descendente, só isso. Mas eu não sabia comer comida japonesa, não comia johashi, não comia nada cru, não comia sashimi. Então eu passei muito perrengue, eu passei fome, porque a empresa que eu fui trabalhar, ela dava um almoço, mas eu não conseguia comer. O que eu passei a fazer? Carregar um vidrinho de sal no bolso para jogar no arroz e eu comia só arroz na hora do meu almoço, porque as outras comidas não dava. E hoje eu penso que desperdício, ai, era tão gostoso. Eu aprendi a comer a comida japonesa e hoje eu sou apaixonada pela comida japonesa. Então, do mesmo jeito que eu aprendi a me apaixonar por uma comida que eu não gostava antes, a parte de estudo a gente pode também se apaixonar. Mas, falando só mais um pouquinho, quando comecei a trabalhar, eu vi que tinha duas turmas, dois grupinhos, o da japonesa e o das brasileiras. E aí, não se misturavam. Era igual água e óleo, não se mistura. Só que eu achei que eu era tão azarada, porque na semana que eu entrei não tinha uma vaga para mim no setor dos brasileiros. E eu caí com as japonesas. No meu setor era uma média de 18 mulheres e só eu de brasileira, as outras todas japonesas. E no outro setor era uma média de 30 brasileiras, inclusive o chefe era brasileiro. E eu fiquei muito triste. Então, na hora do almoço, na hora do lanche, eu saía correndo da minha sessão e ia sentar na mesa das brasileiras. Porém, quando passava uma japonesa com uma maquiagem diferente, muito diferente do Brasil, o estilo, do cabelo, da roupa, as brasileiras davam risada. E aí eu comecei a perceber o seguinte, pera lá, eu tô na mesa de que dá risada, porque mesmo que você não entenda a língua, se estiver dando risada de você, dá pra saber. E aí eu falei, pera lá, eu tô sentando na mesa que dá risada. Hora que volto pro trabalho, eu vou estar junto com elas. Então, o que pode acontecer? Um bullying comigo. Então, eu troquei de mesa. E aí, eu vi o que era bullying de verdade. E aí, eu peguei um papel, eu sentei na mesa, as japonesas todas ficaram me olhando. Eu peguei um papel, desenhei um rosto. Eu sou péssima para desenho. Eu desenhei um rosto, fiz uma bolinha, olho, nariz, boca e o cabelo. E comecei a perguntar. E aí, lógico, eu não sabia nada, então eu perguntei para as brasileiras que entendiam japonês. Como que fala? Como falar isso? Ah, pode falar Nanin-Kore. Por um ano na minha vida, tudo era Nanin-Kore. Eu apontava meu dedo para o rosto, Nanin-Kore, para o olho, Nanin-Kore, nariz, Nanin-Kore, Nanin-Kore, Nanin-Kore. E elas foram me ensinando. Elas pegaram uma paixão para me ensinar, que o nosso intervalo ficou a coisa mais legal. A gente não via a hora de bater o sinal para a gente sentar e elas me ensinarem. E isso foi por um ano. Eu comecei a estudar japonês com japonês. Comecei a frequentar as aulas da associação do bairro, que é gratuita. Então, todo bairro tem uma associação. E geralmente na associação tem aulas que nunca aparece ninguém. Vá frequentar as aulas do seu bairro. E aí eu passei a frequentar esses cursos gratuitos, que eu moro em Toyota, sempre morei em Toyota, tem o TIA, que é o Toyota Internacional, né? E lá também tinha cursos de sábado e domingo, ao qual eu passei a frequentar e fiz todos os níveis, desde o básico até o mais avançado. Acho que foi uns 3, 4 anos dedicando meus domingos a estudar japonês. Qual foi o resultado? Aprendi a falar japonês. E aí, quando eu fiquei mãe, eu vi a necessidade de aprender o kanji também para auxiliar meus filhos. Então, eles estudando, eu estudando. Qual é o resultado? Hoje eu consigo ler e escrever alguns kanjis aí, né? Não sei tudo, o céu é o limite, mas nós vamos aprendendo devagarzinho. Então,
Eu falo para você, não importa a sua idade, não importa as suas condições financeiras, tá aqui, ó. Uma vez que você falou que você vai fazer, você vai aprender. Agora, se as pessoas te limitam falando você não consegue, você é burro, você é um Zé Ninguém, não escute isso. Você pode filtrar o que as pessoas falem para você. Agora, quando você sabe o que você é, por mais que fale muitas coisas, você não tá nem aí. Sabe por quê? Você se conhece, você se dá valor e você sabe quem você é. Então não importa o que as outras pessoas falem. É isso que eu gostaria de deixar. Verdade. E foi um sacrifício que valeu a pena, né? Como você falou, foi aos domingos. Que valeu muito a pena, né, Solange? E isso serve de lição pra gente, porque às vezes a gente pensa, mas a Solange, né, teve tempo. Não, gente. Ela criou o tempo, né? Com certeza ela ali deixou de estar com os filhos, de estar com o esposo, de estar passeando, para estar se dedicando a algo que é um processo que é todo dia, mas que ela sabia que ia valer a pena. Então, é muito especial isso, Solange. Obrigada por compartilhar com a gente. Obrigada por tanta história linda, para nos motivar mesmo, né? Para a gente ver que realmente é possível. É possível. E se eu conseguir, você também consegue. Verdade, gente. Então, fica aqui. Solange, quer falar mais algo? Quer dar suas considerações? Eu agradeço por essa oportunidade, muito feliz em participar aqui, né? Ganhar um presente de vocês, muito obrigada. Mas o que eu gostaria de deixar para vocês, mesmo que tá com medo, vai com medo. Lembrando que o que as pessoas falam, os ruídos que acontecem à sua volta, se você deixar levar por isso, talvez você não será uma pessoa feliz. Mas quando a felicidade brota aqui dentro, o lugar onde você está vai fazer diferença? Sim. Mas se você é feliz, como por dentro, nada fora vai te atrapalhar. Por isso que quando você olha aquelas pessoas no rio lavando roupa e sorrindo, você pensa, ué, mas como ela pode ser feliz? Por que ela está sorrindo? Ela é feliz por dentro, não porque está por fora. Então, seja você feliz por dentro. Assim você vai conseguir ajudar não só você, a sua família, mas o mundo, porque nós precisamos disso. Gratidão. Que lindo, né, gente? Muito obrigada, Solange. Obrigada.